Pela graça de Deus, estamos aqui novamente. Pela graça de Deus, a cada dia que se passa, caminhamos mais concretamente em direção à nossa verdadeira conversão, ao verdadeiro desprendimento de nós mesmos e a entrega fiel, definitiva ao Sagrado Coração de Jesus, pela intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria. O nosso caminho é repleto de cruzes, de dificuldades, mas em Deus somos mais que vencedores. E é em Maria que mais e mais nos aproximaremos deste Deus. O amaremos como Ele merece. O serviremos com toda a devoção da nossa alma. Por isso, unindo-nos ao Reino Celeste, rezemos. O anjo do Senhor anunciou à Virgem Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Rogai por nós, ó Santíssima Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Traçando o sinal da cruz, repitam comigo. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-me, ó Virgem Maria. Abençoai-me, ó Virgem Maria. Amém. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Para mim é uma grande alegria estar com vocês novamente, porque percebe-se que a cada grupo desta consagração percebe-se áreas diferentes. Claro, são pessoas diferentes, geralmente, mas tem umas carinhas iguais, sempre eles participam das reuniões, mas é notável que existe um comprometimento da parte de vocês, uma sede tremenda pelos mistérios do Senhor. Isso enche meu coração de alegria. Isso eu procuro refletir na preparação, procuro refletir na organização das nossas reuniões, para que nós nos proporcionemos este laudo em glória, este louvor de glória com Deus, através deste encontro íntimo e profundo, perfeito com a Virgem Santíssima. Eu queria que vocês pegassem a palavra na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Amém? Versículo 6. Versículo 5. Tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele
tinha a condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E achando uma figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sobre a terra. E para a glória de Deus, o Pai, toda língua confesse: Jesus é o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os documentos da Igreja Católica, eles são unânimes em dizer que Jesus é o reflexo. Jesus é o espelho perfeito do homem para o homem. Jesus é o homem, é o modelo ao qual nós devemos seguir. E nós vemos que o caminho de Jesus foi um caminho de cruz, um caminho de renúncia, um caminho de verdadeira entrega aos planos perfeitos do Pai. Foi por essa razão que em sua boca nunca se achou falsidade. Foi por essa razão que nunca puderam encontrar uma fé titubeante em Jesus Cristo. Foi por essa razão que, mesmo com medo, com a sua humanidade, dando tapas na sua cara lá no horto, ele fez o quê? Renunciou-se a si mesmo para cumprir a vontade do Pai e assim alcançar para nós a verdadeira libertação. Este é o nosso modelo. Olha para Jesus Cristo. Fixemos o nosso olhar. Fixemos todo o nosso ser na figura de Jesus Cristo. Porque é isto que nos conduzirá à salvação. Mas, em uma resposta humana, eu pergunto a vocês: é possível sermos como Jesus Cristo? Sim ou não? Não, não é possível. Porque nós somos tendenciosos, nós somos inclinados ao mal. É assim que nós somos. Não fomos criados desta forma, mas é assim que estamos, por consequência do pecado original. Por isso sempre haverá uma força, sempre haverá uma batalha. E é por essa razão que nós estamos aqui para entrar na escola da Virgem Santíssima. Por quê? Porque foi Maria quem educou a Jesus Cristo. Não foi Maria que imprimiu a divindade em Deus, não. Não foi. Porque devia ser um mistério maravilhoso quando Maria estava com Jesus no colo e ela adorava: meu Deus, meu filho, meu Deus, meu filho. Devia ser um mistério encantador a intimidade da Virgem Maria com seu filho Jesus Cristo. Mas tudo o que nós podemos alcançar foi Maria quem imprimiu em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é por isso que nos capítulos 3º e 4º do tratado, São Luís, ele deixa claro, ele já vem manifestar para nós o que é a verdadeira e perfeita devoção. Mas, mais profundo ainda, ele vem dizer para nós o que são os falsos devotos e quem são os verdadeiros devotos. E eu aposto, eu já li este tratado, salvo engano, 14 ou 15 vezes. E em todas elas, eu sempre recebo umas chineladas de nosso Senhor Jesus Cristo com respeito aos falsos e verdadeiros devotos. Então,
nós vamos reservar hoje um tempo para adentrar. Quem estiver sentado já pode levantar e pegar. E acho que não precisa mais não. Senão não vai dar. Acho que tá bom agora, já deu. Tem espaço aí, irmão? Não é pra chegar aí. Não, aqui dá. Isso, tá aí, já deu todo mundo. Deu? É bom ir mais pra evangelizar, vai com Thais lá, então. É só mais duas, Mariana, aí os outros ficam nessa mesa, tá tranquilo. Choveu, foi mais quente, né? Então antes para o pessoal não perder, a gente já ir adiantando, eu vou falar de uma questão prática. Eu vou passar aí agora, a lista, para você escrever seu nome, o tamanho da camisa e no final me passar o dinheiro. Eu pedi R$25 para... Porque a gente não sabe se é 20, né? 20 ou 25. Para andar mais rápido, né? Então você anota, já põe seu tamanho. Acho que é grande. Depois pode colocar lá que ela tá. Hoje eu vou colocar aqui do lado da foto. Cuidado do salão na próxima. Vamos entrar, irmão. Bora entrar. Não, aqui eu vou entrar que vou fechar a porta. Ela senta lá e senta lá, irmão. Aqui, ó. Aqui, ó. É Luara? Semana que vem, vamos lá então, sem dispersão, vamos lá. Capítulo 3, ele vem falar a respeito dos falsos devotos. Por que eu quis começar com esta passagem? Porque Jesus é o primeiro escravo de Nossa Senhora. Ele quis ser assim. Ele, na sua condição divina, encarnou-se pelo Espírito Santo no seio de Maria Santíssima. Foi uma escolha dele, uma escolha do Pai, uma escolha em comum da Trindade Santíssima. Maria era a serva, era a escolhida, a perfeita, a digna. O que os céus não podem conter, vós o trouxeste em vosso seio, ó grande Mãe de Deus, de São Bernardo de Claraval. Então, Jesus Cristo ele nos dá este exemplo. Ele foi o primeiro. Nós temos que imitar Jesus. Essa é a resposta mais certa. Eu estou imitando Jesus. Eu quero adentrar no seio da Virgem Maria para ter um encontro perfeito com Jesus Cristo. Então é por isso que nós estamos aqui. E ele vem levantando a questão da falsidade da devoção. Gente, ó, lembrando que... Vou tirar essa mesa aqui. Aí. Senta aí, Laura. Senta aí, tem cadeira ali, ó. Se chegar mais gente, a gente faz a... Né? Se chegar mais gente, mas tá bom assim? Deixa, né? Tá calor com borra, mas já oferece aí. Pela conversão, purgatório e tudo mais. Vamos lá, então? Nós não vai sair, nós nem começamos ainda. Vocês sabem. Vamos lá. Os falsos devotos, ele começa falando a respeito
dos críticos. Já no inicinho aí, está no ponto 90, para quem quiser acompanhar. O que são os devotos críticos? São simplesmente aqueles que são orgulhosos. Aqueles que, exterior e interiormente, pregam para si mesmo, basta-me a mim mesmo. Mas esta devoção é simplesmente o oposto de Maria Santíssima. Porque a Virgem Maria é a humildade por excelência. Ela aprendeu de Deus esta humildade. Ela ensinou esta humildade para Jesus Cristo. E ela vem ensinar para nós esta característica maravilhosa, essa virtude. As pessoas que têm esse ar crítico, o que elas fazem? Criticam tudo. Se uma missa demora 2 horas, já começa a criticar o padre. O rosário critica, não preciso, eu vou estar prolongando, eu não preciso rezar 150, 200 Ave-Marias, eu não preciso disso. A pessoa, ela se acha superior à devoção. E isso é tão perigoso, isso acontece tanto, que um exemplo que alguém que testemunhou isso para nós foi o próprio Padre Paulo Ricardo. E ninguém aqui duvida da santidade de Padre Paulo, mas ele já confessou-se. Ele achava-se superior à devoção do rosário. Ele achava-se superior a essa devoção mariana. Não, eu sou um teólogo, eu não preciso mais disso. Mas esta era a devoção predileta de São Padre Pio. A devoção predileta de São João Paulo II. A devoção predileta de Bento XVI. Essa é uma devoção que Nossa Senhora, meus irmãos, no momento em que a ira de Deus já estava no seu estopim. Deus, ele já ia vir, e isso foi em ano 1223, salvo engano. Nós não havíamos nascido. Mas, escuta só, Nossa Senhora paralisou a ira de Deus. Quantas pessoas não se converteriam? Quantas pessoas não teriam a oportunidade de conquistar a misericórdia de Deus? E ela foi, inspirou a São Bernardo, a São Domingos de Gusmão, essa devoção. Então nós não podemos desprezar. E em todas as aparições ela pede penitência, reze o terço, reze o rosário. Nós não podemos desprezar essas devoções, meus irmãos. Se o seu tempo não te permite rezar um rosário, reze 2 terços, se não mas reze. Você vai entender. Faça esforços mesmo. Tem gente que não gosta, acha que é idolatria. Tem gente que se incomoda até mesmo com alguém sentar aos pés da Virgem Maria de joelhos, de uma imagem. Nós não podemos cair nesse criticismo, porque isso só pertence aos soberbos. E nós não devemos ser assim. Não devemos ser assim. Um dos discursos principais dos protestantes é que nós católicos somos idólatras. E falam isso, peguem lá na palavra em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, em que Deus fala que é idolatria, sim, adorar imagens. Não adorarás imagens. Fala. Beleza. Mas você vai, folheia um pouco mais a Bíblia, chega no capítulo 25, no versículo 18, e se depara com Deus pedindo para esculpirem 2 estátuas de querubins, para que aquilo seja a manifestação da sua presença no meio do povo. Deus é incoerente? Deus é paradoxal? Não. Deus não é assim. Deus é a sabedoria encarnada. É a sabedoria perfeita. Então, meus irmãos, nós não temos o dogma eita! Começar aí. Solam escrituras. Aí, saiu? Só a escritura. Esta não é a nossa devoção. Nós nos amparamos em um tripé salvador. Que é?
amparamos na Sagrada Escritura, no Sagrado Magistério e na Sagrada Tradição. A igreja não despreza esses pontos essenciais da nossa fé. É nisso que prismam-se as nossas escrituras, os nossos documentos, a nossa fé, a nossa devoção. Na palavra de Deus, na sabedoria da igreja. Pedro, tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. O que ligares no céu será ligado, o que desligares será desligado. A sabedoria foi conferida à igreja, isso é o Sagrado Magistério. E a Sagrada Tradição nós não desprezamos as nossas raízes, não desprezamos o nosso passado. Depois de Pedro vem quem? Lino. Depois de Lino vem quem? Vem Cleto. Depois de Cleto, Clemente. Depois Alexandre. E por aí vai. São os nossos papas, são a continuação do mistério de Deus. A igreja não despreza a primeira missa lá na Santa Ceia. E depois seguiu-se até a que você foi hoje e a que você irá amanhã. Isso é a nossa sagrada tradição, são os ensinamentos, a raiz da igreja. É isso que nós não desprezamos, nós não voltamos as costas para este mistério. Então é por isso que nós somos completos, é por isso que nós somos repletos dessa sabedoria. Deus, ele não é limitado, meus irmãos, ele não é limitado. A Sagrada Escritura é santa e nós a adoramos, sim, a adoramos, a amamos porque ela é Deus, é o Verbo encarnado. Mas não é só isso, não é só isso. Deus, ele não se limitou, então nós podemos ir além. Temos preciosidades inúmeras, que se nós adentrássemos cada vez mais no mistério da igreja, você veria o quanto ela é dócil e amável. Recomendo um livro, História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia. Foi bispo de Cesareia, conviveu com os apóstolos. Ele diz sobre tudo que iniciou, desde o início da igreja até sua morte, claro. Mas é o relato histórico mais perfeito, depois dos Atos dos Apóstolos, do início da nossa Santa Igreja. Leiam, vocês amarão infinitamente mais a Santa Igreja. É baratinho o livro, são R$73, baratinho. Comprem, vale a pena. Segundo, Eusébio de Cesareia, editora Vozes, capinha verde, muito bom. Segundo, os falsos devotos são os escrupulosos. Eles temem desonrar um filho honrando a mãe. Meu Deus, como? Se eu tenho um carinho especial para sua mãe, Francis, você não ia me amar muito mais? É uma gratidão, a gente tem, as mães estão aqui. Gente, eu vou contar um fato, assim, é bem simples. Minha mãe passou no vestibular, graças a Deus. A bichinha tentou e conseguiu. Pedagogia. Gente, eu levei minha mãe no primeiro dia de aula. Cheguei lá, levei na porta, deixei lá. Foi uma experiência única para mim, assim. Uma experiência... Nossa, eu fiquei depois eu fui embora, eu fiquei preocupado, pensando se eu for tratar a minha mãe lá, se ela for a mais velha lá, mas depois ela descobriu que tinha mais velha que ela. Um consolo para ela. Mas eu fiquei preocupado. E eu fico imaginando assim, gente, o que a gente não faz pela nossa mãe? Como que a gente não vai alegrar Jesus Cristo com uma devoção dessa? Como que Jesus Cristo deve ficar feliz quando a gente reza um rosário? Quando a gente vai estar lá, uma vez São Bernardo passou em frente, toda vez ele passava em frente uma imagem de Nossa Senhora, ele cruzava e falava Ave Maria, todas as vezes. Aí um dia ele passou e falou Ave Maria, e ele escutou Ave Bernardo. Nossa Senhora respondeu a saudação dele. Então nós precisamos ter essas práticas de amor. Tenham essa certeza. Quanto mais nós honramos Maria, mais nós honramos a nosso Senhor Jesus Cristo. Mais nós amamos a nosso Senhor Jesus Cristo.
não é da forma como parece ser, não é. É da forma verdadeira, da forma legítima, é um mistério encantado. É um mistério tremendo de amar alguém e esse amor vai todo para Deus. É isso que Nossa Senhora faz por nós. Então, meus irmãos, nos entregar aqui a Maria é simplesmente percorrer o caminho de Jesus Cristo. Maria é simplesmente o caminho. E ela é muito feliz em ser simplesmente o caminho. Ela não desejaria outra posição. Ela é o caminho, mas o caminho que leva a Jesus Cristo. Porque só Jesus Cristo é verdade, só Jesus Cristo é vida, só Jesus Cristo é salvação, só Jesus Cristo é Senhor. Então, deixemos os escrúpulos, deixemos de uma vez por todas. E a terceira, não sejamos os devotos exteriores. O que são esses? São os automáticos. Aquelas pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas externas. É proibido se andar rezando o texto na rua? Não é. Isso é sinal de salvação. Mas o que cabe a nós, quando vamos cada vez mais aprofundando neste mistério? A vigilância, a sinceridade conosco mesmo. Por que eu estou rezando o texto? Por que eu estou indo à Santa Missa? Por quê? Nós temos que nos analisar para sempre nos pegarmos, não nos surpreendermos nessa exterioridade, porque é muito fácil cairmos nisso. É muito fácil nós chegarmos numa igreja e fazermos aquela vênia maravilhosa se existir milhares e milhares de pessoas. Mas é muito difícil chegar lá na faculdade sua, cheio de socialista, de comunista e por aí vai lá, ateus. Você chega lá com um terço, você chega lá com a blusa de Jesus Cristo. Isso é difícil. Isso quase ninguém faz. Antes de apresentar um seminário, traçar o sinal da cruz de todo tamanho na frente dos outros lá, ó, a minha sabedoria é do alto. É isso que é a balança para sabermos se nós estamos sendo exteriores ou não. A nossa devoção consiste em práticas interiores, que às vezes nós a manifestamos exteriormente. Sim, temos que manifestar, porque nós temos que ser luz de Deus neste mundo. Mas analisemos sempre do porquê da nossa prática de devoção. Isso é muito importante. Porque muitos destes, eles simplesmente não têm a coragem em assumir a responsabilidade de uma devoção, que é simplesmente a santidade, que é simplesmente aceitar as cruzes de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a responsabilidade de uma devoção. Então, estejamos atentos a essas questões. O quarto devoto que ele diz são os presunçosos. Esses são os mais perigosos. Eles são entregues às suas más paixões, são amigos do mundo. Por quê? Eles têm uma certeza, mas é uma certeza errada, de que se salvarão. Semana passada eu falei aqui claramente, eu estarei no céu. E vocês falaram, também estarei. Mas por que nós podemos fazer uma afirmação desta? É porque simplesmente nós sabemos que não é por nós mesmos. É porque nós sabemos que não depende tão somente de nós. Uma frase fabulosa de Santo Inácio de Loyola: trabalhai, agir, rezai, como se tudo dependesse de você. Mas tende fé, confiai em Deus, como se tudo dependesse unicamente dele. Isso que é a fé verdadeira. A certeza de que nós temos de que nós iremos para o céu é porque nós não nos acostumamos ao estado, nós não nos acostumamos ao grau ao que nós chegamos. É o que diz lá em Filipenses 3,16. Não importa o grau que chegueis, o que importa é prosseguir decididamente. Enquanto Deus nos concedeu hoje, progredirmos santamente em nossa vida de devoção, em nossa vida espiritual.
é de ler bastante livros, é de aprofundar na devoção, de conhecer os mistérios da igreja, exercer um ministério em sua família, em sua faculdade. É isso que vai garantir a sua salvação. Mas não aquela presunção de que você comete o pecado sabendo que Deus vai te perdoar. Nós não podemos cair neste erro. E isto, meus irmãos, várias pessoas já me disseram coisas deste gênero. Isso é fácil de nos pegar. É fácil. Nós sabemos, nossa, Deus é misericordioso. Vai ler lá a história de uma alma e ver que Santa Teresinha já disse certa vez que Deus é tão bondoso que é perigoso nem haver almas condenadas no inferno. Mas não entende o mistério da devoção da santa, de compreender o amor de Deus, de compreender do que é, de que se você ama a Deus, você deixa o pecado, você deixa tudo aquilo que o afasta de Deus. Então é nisso que consiste a nossa devoção, não nessa presunção maldita. Então tomemos cuidado disso, certo? Aqui é especialista em Santa Teresinha de Jesus. Então, fiquemos atentos a isso. Na nossa oração da Ave Maria, chega um momento em que nós falamos: rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nós repetimos isto várias e várias vezes, porque nós estamos nos preparando em Maria para a pior de todas as tentações que nós sofremos, que é na hora da morte. Na hora da morte seremos surpreendidos, primeiramente, por Satanás. Satanás irá nos surpreender, irá nos tentar, irá tentar a última coisa para nos roubar da presença de Deus eternamente. Mas aquele que caminhou com Deus e Nossa Senhora a vida inteira vai saber exatamente reconhecer a voz do mal e a voz do bem. Então é por isso que nesta vida nós não podemos perder um dia sequer de intimidade com Deus. Dizia Santo Stanislau Kostka: um dia sem devoção é um dia perdido. É um dia perdido. Um dia sem oração é um dia perdido. É um dia perdido. Valorizemos o nosso hoje, o nosso tempo. Valorizemos o nosso respirar para encontrarmos a Deus face a face. Gente dormindo aí. Vixe, eu falei tantas. Qual que é? Do que? Santo Stanislau Kostka. Um santo, morreu com 17 anos de idade. 17 anos de idade já era santo. E nós, pode entrar aí, senta no chão. O número 99. Olha só. O número 99, São Luís diz o seguinte: concordo que para ser verdadeiro devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser tão santo que se evite todo pecado. Embora isso fosse de desejar, mas pelo menos é preciso, primeiro, tentar uma sincera resolução de evitar ao menos todo pecado mortal que ultraja tanto a mãe como o filho. Segundo, fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado. E terceiro, entrar em confrarias, rezar o terço, Santo Rosário e outras orações. Jejuar aos sábados, para nós, às sextas e sábados. Então, grava este número, 99. Põe lá na porta do seu guarda-roupa, para de manhã você saber o que você tem que fazer. E à noite, no seu exame de consciência, você saber se você fez ou não. Aí sim, você terá certeza de que está no caminho certo. O quinto, vou ser mais rápido aqui. O quinto são os inconstantes. Rezam, mas deixam a oração por qualquer coisa. Ora são fervorosos, ora são frios e nem se importam. Gravem isso. E nem se importam.
A inconstância, meus irmãos, é uma imperfeição que todos nós estamos suscetíveis a ela. Tem dia que nós acordamos com uma sede tremenda de Deus. A gente ficaria o dia inteiro diante do Santíssimo Sacramento, se deixasse. Mas tem dia que a gente acorda pior do que Jó. A gente acorda que a gente não quer sair da cama. Aí é nessas horas que baterá a inconstância. Rezar uma Ave Maria é pior do que você limpar toda a cidade de Montes Claros. A gente prefere trabalhar, a gente prefere fazer tudo, mas a gente não reza. É ou não é assim? A gente faz tudo. Não, eu vou estudar agora e vai, entra lá e começa a estudar. E vai, passa a hora, você fica ali. Mas, se te pedir um minuto para rezar, parece que dá um trem assim, uma morte, um trem assim que você não consegue. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Mas o que cabe a nós, verdadeiros devotos, é nos levantar. É nos levantar. Essa questão de não se importar é perigosa. Não perca uma oportunidade de se entregar a Deus. Se está difícil, lute contra si mesmo. Lute e você verá que valerá a pena. Não tem nada melhor do que quando você está pertinho do pecado. Pertinho. Aí você vai e vence. Aí depois você está livre do perigo, você dá uma paz, dá um trem assim tão maravilhoso. Nossa, valeu a pena. Mas quando você peca, passar um segundo após o pecado, já vem a autocondenação. Aquilo que destrói nossa alma. Então, é a mesma coisa. Quando estiver difícil, reze. Reze, insista na sua oração. Insista mesmo. Porque nós todos chegaremos a um nível espiritual que nós seremos acometidos. Ou pela aridez espiritual, ou, o que é mais forte ainda, a noite escura da alma. Então nós precisamos estar atentos a essas questões. Madre Teresa de Calcutá, quantos anos que ela viveu em aridez espiritual? Alguém lembra? 40 anos em aridez espiritual. Santa Teresa de Jesus, 27 anos em aridez espiritual. Se os santos nos dessem a revelar, meus irmãos, nós notaríamos que eles viveram anos e anos em aridez espiritual. Porque é neste momento que nós seguimos a Jesus Cristo por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele nos oferece. Nós não seguimos a Jesus Cristo por causa do pão, mas por causa da cruz, por causa da salvação. É para isso que nós estamos caminhando em direção a esta devoção. Aguenta um pouquinho, nós já estamos terminando. Os cestos, os hipócritas. Os hipócritas, meus irmãos, há muitos devotos hipócritas, mas não cabe a mim descrevê-los, porque eu cairia em julgamento. Então, passo. E todos nós, a única pessoa que nós temos a capacidade de julgar é a nós mesmos. Então, o que é que eu te recomendo? A vigilância a respeito de você, a respeito de si, para perceber se você é um devoto hipócrita ou não. E pronto. O 7, os interesseiros. Esses aqui são os devotos na tristeza, na dor, na doença, na morte. Mas na bonança, não estão nem aí para nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto as coisas estão boas, nem se lembram de Deus. Nem se lembram de Deus. São aquelas pessoas que costumam rezar mais orações de petições, súplicas, pedem a todo instante, mas são incapazes de erguer um louvor a Deus. São incapazes de louvar a Deus pela desgraça em sua casa. São incapazes de louvar a Deus em meio à doença, em meio à dor. São incapazes de louvar a Deus em meio às derrotas da vida. Chega
está atrás de um sonho, está atrás de um objetivo e não alcança, já começa a se revoltar contra Deus. Morre um ente querido, já perde a fé em Deus. São pessoas que vivem uma fé simplesmente exterior. Eles não procuram fortalecer o interior, porque é o interior que nos fortalece em meio a estas batalhas, em meio a estes confrontos. Então não sejamos assim, fiquemos atentos a isso. O maior bem, meus irmãos, gravem isso, o maior bem para nós é simplesmente Deus. O nosso maior bem é a presença de Deus. Eu amo um santo, São Bento José Labre. Ele é chamado de um mendigo de Deus. Ele vivia numa pobreza tremenda. Ele vivia numa pobreza tremenda porque para ele bastava Deus. E o mistério, por onde passam os santos, passa Jesus Cristo. Ele foi visitar uma casa e nessa casa vivia uma pessoa chamada João Maria Vianney, que depois tornou-se santo, o santo cura d'Ars, que converteu toda uma cidade na hoje pagã França, converteu toda uma cidade que se você vai lá hoje, você sente a presença de Deus, porque lá viveu um santo. E onde é que está a presença de Deus? Aqui eu sinto. Mas e lá? Na sua sala de aula, no seu cursinho, na sua família? Seu pai já chegou e falou para você, não, mas você está diferente, você era chato, mas você está diferente agora, viu? Até eu vou lá no snack, o trem lá resolveu. Já falaram isso e não falaram? Vocês podem olhar o caminho aí, que não está muito bom não. Nós precisamos viver nessa questão, viver nessa intensidade com Deus. Hoje é dia de São Leonardo do Porto, Maurício, né? Ou foi ontem? Tem um santo que voava, gente. Todo dia eu tento lembrar o nome desse santo. Ele voava. Ele tinha a capacidade de voar, gente. Deus é maravilhoso demais. O homem voava. Eu voava mesmo. Isso era verdade. Eu vou lembrar o nome dele e vou trazer a fonte para vocês. Então, quem são os verdadeiros devotos? É Francismar, é Lourão, é Júlia, Mariana, é Mariazinha, é Helder, é Gabi. Somos nós somos os verdadeiros devotos. Porque nós renunciamos a nós mesmos para simplesmente viver à mercê de Deus. Viver à mercê da vontade, da santidade de Deus e pronto. É isso que nos orienta, é isso que nos guia. A nossa bússola é Maria Santíssima. Ela nos guia para o norte, que é Jesus Cristo. Ela é o nosso seguro porto de salvação. Nós é que somos os devotos verdadeiros. Por quê? Porque a verdadeira devoção, ela é primeiramente interior. O que ele dizia? São aqueles que... São aqueles que buscam a Deus sem cessar. Buscam a Deus simplesmente por aquilo que Ele é. Buscam a Deus porque sabem que Ele é Deus. Entenderam o mistério. Sabem que Ele é um Deus rico em promessas. Mas sabe que é um Deus que se crucificou por Ele. Que entende todo o mistério por trás de Jesus Cristo. Que busca simplesmente preencher a alma, preencher o seu interior, preencher o coração. Esses são os devotos interiores. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque você tem sede de Deus, você tem sede de santidade, você tem sede de vida nova. Então é por isso que nós estamos aqui nessa tarde calorenta. Porque nós queremos Deus, nós não medimos esforços para estar com Deus. É tanta gente aqui que está com sono, está batendo na cara. Por quê? Porque quer permanecer na presença de Deus. E a nossa vida é assim. A nossa vida espiritual é assim. É um incômodo tremendo. É como o Padre Paulo dizia, é uma viagem de ônibus. Em que você dorme, mas nunca é um sono tranquilo, porque... o pescoço vai para um lado, vai para o outro, quem está do lado baba em você e vice-versa. É assim.
Mas Deus vai nos dando presentes. Olha você vê que maravilhoso. Eu não pude vir ao NEC hoje. Eu estava lá em casa. Aí eu recebo uma ligação de Ricardo. Eu vou te buscar aí porque está chovendo. Beleza. Depois passa 5 minutos, Júlia me liga. Paulo, você tem como vir porque está chovendo e tal. O que é isso? É Deus nos dando a graça de presentes para nos fortalecer em nossa caminhada. São pessoas que são capazes de dar a vida por mim, assim como eu sou capaz de dar a vida por elas. Por quê? Por que eu sou capaz de dar a minha vida por Francismar? Porque Francismar é capaz de dar a vida dele por Deus. É simplesmente por isso. Nós todos temos o mesmo objetivo, somos uma mesma família, somos filhos da mesma mãe, somos acorrentados a ela. Então, essa é a vida interior. Nós simplesmente alimentamos a nossa fome e sede por Deus. Simplesmente isso. A outra devoção que ele fala é uma devoção terna. O que é essa devoção terna? Elucidando. Fisicamente, é uma tolice em meio ao perigo o filho primeiro gritar pela mãe. É ou não é? Porque a mãe, não vem com feminismo pra cima de mim não. Porque a mulher, ela é sim corporalmente inferior ao homem, fisicamente. É ou não é? O homem é mais forte do que a mulher. Se não é, né? É preciso o quê? Mas, em meio ao perigo, qual que é o primeiro nome que sai da boca nossa? É a mãe. É a mãe. Ó, Johnny ali daquele tamanhão. Não chamava a senhora primeiro? Não gritava. Olha lá, que vergonha. Menino chorão. E tá cheio de mãe aqui, graças a Deus. Ou as filhas trazendo as mães. Oh, Deus. Nós primeiros recorremos à mãe. Por quê? Porque a mãe é sempre sinônimo de salvação. É sinônimo de proteção. Nós queremos o colo, nós queremos o calor, nós queremos que nos abracem. Essa é a presença da mãe. Então essa devoção ela é uma ternura tremenda. Por quê? Porque nós recorremos primeiramente à mãe. Recorremos primeiramente à Virgem Maria. Em todas as necessidades. Nas necessidades do corpo, nas necessidades da alma. Recorremos a ela. Mas na certeza de que os conselhos e o consolo dela refletirá a Jesus Cristo. Refletirá a presença de Deus. É por isso que nós recorremos a ela. A mãe é a nossa salvação, porque ela nos leva para Deus. Olha o número 107, para você ver que maravilhoso que São Luís fala. A alma implora o auxílio desta terna mãe em todo tempo, lugar e circunstância, nas dúvidas, para ser esclarecida, nos desvios, para ser reencaminhada, nas tentações, para ser sustentada, nas fraquezas, para ser fortificada, nas quedas, para ser reerguida, nos desânimos, para ser encorajada, nos descrúpulos, para ser livres deles, nas cruzes, trabalhos e reveses da vida, para ser consolada. Numa palavra, em todos os males físicos ou espirituais, Maria é o seu socorro habitual, não receando ela importunar esta boa mãe, nem desagradar a Jesus Cristo. É maravilhoso, não é? De sabermos de que em tudo Maria estará à nossa disposição. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Maravilhoso. Quando você estiver diante de uma dificuldade, recorra a Maria. Recorra a Maria. E você verá. Não prometo a concretização do que você pede. Não. Mas uma coisa eu prometo, que é a presença consoladora dela. Ela te ensinará a passar por todo tipo de provação nesta vida. Pode ter certeza disso. A terceira é uma devoção santa. O que
Nós queremos porque queremos ser santos. Porque Maria é santa. E o filho sempre quer agradar a mãe. Sempre. O filho sempre quer agradar a mãe. Então, querermos nós agradar Maria é entrar na escola de santidade dela. O segredo é imitar a Maria Santíssima. E permitir que ela nos forje, que ela nos molde. Por quê? Foi ela quem moldou Jesus Cristo. São Luís, ele até na sua pedagogia, ele diz a respeito das duas formas de se esculpir uma estátua. Já leram esta parte? Não? Já era para ter lido. Vocês não estão lendo o tratado, né? Ah, tá. Duas formas de esculpir-se uma estátua. Primeira, que é através do cincel. Que você pega lá o mármore e vai entalhando até ficar nas formas perfeitas. Mas é preciso uma atenção tremenda, porque qualquer deslize quebra a estátua. E se quebrar, vai ter que refazer tudo de novo. Ou não vai sair como você desejou. Mas a segunda forma de fazer uma imagem, ele nos diz, que é simplesmente usar um molde. Você entra, tem um molde perfeito. Você simplesmente joga ouro, ou prata, ou mármore, o que for, joga ali e vai sair igualzinho ao modelo. Mas existe só esta regra para esta forma de esculpir-se uma imagem. Sempre seremos exatamente iguais ao modelo superior. E quem é o nosso modelo superior? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo superior. Então Maria, ela quer simplesmente nos fazer exatamente iguais a Ele. É por isso que essa devoção é santa. Quarta, na penúltima já. São 6:30. Vou ter que pular uns trem aqui, porque tem um capítulo 4 ainda. Não, mas vai dar certo. A quarta é a constância. Nessa questão da constância, é aquilo de sempre querer estar na presença de Deus. Sempre. De querer sempre fazer o que é melhor, o que conduz à glória de Deus. É simplesmente buscar a perfeição nos mais mínimos detalhes. Buscar a perfeição nas coisas pequenas que norteiam a nossa vida. É simplesmente isso que firmará a nossa constância em nosso caminho espiritual. Porque tudo nós devemos fazer da forma mais santa possível. Porque tudo deve refletir a glória de Deus. E a quinta e última é a devoção desinteressada. Por que nós estamos aqui? Por que nós buscamos Maria Santíssima? Por que nós buscamos honrá-la? Porque ela merece. Simplesmente por isso. Ela merece ser honrada. Ela merece ser lembrada. Ela merece o nosso carinho. Ela merece a nossa atenção. Porque ela teve isto de Jesus Cristo. Ela o tem lá no reino dos céus. Os anjos, os santos, todos esses têm práticas de amor e de carinho para com a Virgem Santíssima. Então nós também devemos ter. Porque o nosso modelo é Jesus Cristo. Jesus Cristo a amou profundamente. Então resta a nós amá-la também profundamente. Certo? Na casa suas, vocês leiam o parágrafo 119 aí. Marquem aí, leiam, por favor. No quarto capítulo, eu vou resumi-lo, vocês podem ficar tranquilos, eu vou resumir. O quarto capítulo de São Luís, ele fala a respeito da natureza da perfeita devoção à Santíssima Virgem. No número 120, ele diz o seguinte: toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Jesus Cristo, em nos unirmos e consagrarmos a Ele. Por isso,
A mais perfeita de todas as devoções é, indubitavelmente, aquela que nos conforma, nos une e nos consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo. Nessa devoção, meus irmãos, eu vou voltar nisso na nossa próxima reunião. Mas, a partir dessa devoção, isso é muito sério. A partir do dia 25, você não será mais senhor de si mesmo. Não será. Então, já pode ir se despedindo. Vai se despedindo dos seus gostinhos, suas tendenciazinhas. Vai se despedindo da sua forma de pentear o cabelo, da sua forma de se vestir, da sua forma de caminhar, de fazer as coisas. Por quê? Porque, primeiro, nós precisaremos entregar à Virgem Maria o nosso corpo mesmo, com todos os nossos membros. Tudo isto aqui pertence à Virgem Santíssima. Todo o meu corpo é consagrado à Virgem Bendita. Tudo, tudo. Para eu pedir Daniela em noivado, eu rezei muito, eu pedi Nossa Senhora. Só após ela disse que eu podia, aí que eu fui pedir em casamento. E isso é uma certeza de que não vai receber um não também, viu? Se a senhora permite, você já entra nessa escola aí. Quem estiver rezando aí para o namorado, já encaminha para Nossa Senhora. E principalmente os consagrados, Chega pro bichinho assim, ó. Não, deixa lá. Deixa pra lá. Essa aí. Vamos lá. Então, meus irmãos, São João da Cruz dizia o seguinte: após a ressurreição, passamos a ser o corpo humano de Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você é templo de Deus. Então, você, no céu, você estará lá em alma. Vai ser a sua alma, vai ser o seu espírito, é imortal. Mas, no último dia, na vinda definitiva de Jesus Cristo, nós ressuscitaremos em um corpo de glória. Em um corpo de glória. Então, você zelar aqui pelo seu corpo, pela sua beleza, é uma prova de amor para com Deus. E é por isso que nós estamos entregando a Virgem Santíssima. Porque através disso virão o quê? Os pudores, virão as prudências, virá a temperança, em saber se você está zelando por uma questão de idolatria ou por uma questão de exaltar a glória tremenda de Deus. Todo mundo sabe que eu malho, né, que hoje vive uma era fitness, né? Todo mundo está assim. Isso é bom, isso é maravilhoso, temos que ser assim. Mas não é porque eu estou malhando, as meninas principalmente, Júlia que está na temporada aqui já, que vai sair com a roupa mostrando o umbigo, mostrando o tanque e por aí vai. Eu não mostro meu tanque. Não é que eu não tenho. É o tanque de roupa suja. Por quê? Mordi a boca aqui. Por quê? Nossa, fez calor. O nosso zelo, para a glória de Deus. O nosso zelo é tudo para a glória de Deus. Eu me encanto com a sabedoria dos santos. São Francisco de Sales disse: em uma roda, em uma sala de aula, em um convívio, você deve sim ser o mais bonito, o mais arrumado, o mais cheiroso. Por quê? Porque as pessoas sempre devem te olhar e querer imaginar, poder imaginar a glória de Deus. Teve um santo, ele era do deserto. Ele viu um
certa vez, pela primeira vez na vida dele, uma mulher nua. E quando ele a viu, ele caiu em lágrimas. Tipo, nós somos tão malditos, a gente vê só mulher, a gente já sai correndo, né? Principalmente os homens. Por quê? Por causa da pureza, né, gente? Não é por causa de outra coisa, não. Por causa da pureza. Mas, o que ele percebeu? Ele percebeu a glória de Deus na beleza da mulher. Ele percebeu o encanto. Então é isso que as pessoas precisam perceber em nós. Precisam olhar para nós e, nossa, sempre tão arrumado, sempre tão bonito. Por quê? É porque é tudo para a honra e glória de Deus. Uma resposta dessa deixa qualquer um no chão. Deixa qualquer um encantado. Então nós precisamos ter esta atenção exterior, porque o seu corpo pertencerá à Virgem Maria. Eu quero fazer um dragão nas costas. A igreja condena? Não. A igreja não condena a tatuagem. O que a igreja fala? Ela aconselha para saber o porquê de você estar querendo fazer aquilo. Existe necessidade de você querer aperfeiçoar o seu corpo? Não, porque você já é feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas aí você cai naquela questão, para que eu quero fazer isso? É por amor a mim mesmo. Então está errado. Isso a igreja irá condenar. Então, essa questão da vigilância é muito importante a respeito das nossas práticas exteriores. A segunda questão é um zelo pela nossa alma. A nossa alma pertencerá a Maria. Isso aqui é um sinal de salvação, porque o que salvará será a nossa alma. Então, já estando consagrado a Maria, ótimo, já vai estar no lugar certo, porque ela já vai levar para Jesus Cristo. O terceiro, os nossos bens exteriores. Tudo, as questões interiores mesmo, tudo pertencerá a Deus por Maria Santíssima. Por quê? Porque você é um escravo. E na reunião que vem nós vamos falar sobre os escravos, mas o escravo ele não tem nada. Não tem nada. Nada pertence a si. Nada. Então nem a sua alma te pertencerá mais, nem isto, nem o seu corpo. Por que os exteriores também pertencerão? Então, aí entrará a questão da santidade. A questão do espelho, do espelhar, do refletir a presença de Deus também. Importante isso. O quarto, os nossos bens interiores e espirituais. Os meus rosários que eu rezo todos os dias, vem para mim? Não, vai para Nossa Senhora. Ela sabe o que ela vai fazer com a minha devoção. As minhas indulgências plenárias que eu alcanço, são minhas? Não, é tudo de Nossa Senhora. Se houver uma alma no purgatório necessitada, ela entrega para ela. Se alguém no mundo precisa de receber uma graça, Maria oferta a minha indulgência plenária para Deus. Tudo vai passar pelas mãos da Virgem Maria. Por quê? Nós precisamos ter confiança, porque a mãe sempre sabe o que é melhor para o filho. Mesmo que muitas vezes nós fazemos birra, mas a mãe sempre sabe o que é melhor para o filho. E a última questão, que é... Terminou. Ótimo, graças a Deus deu tempo. Eu passei só 5 minutos dessa vez. Lá no dia 25, como eu disse semana passada, nós renovaremos as nossas promessas batismais e as do crisma, certo? Então, na fórmula de consagração, virá a questão da renúncia a Satanás, ao mundo, ao pecado e a nós mesmos. E uma entrega verdadeira e eterna a Jesus Cristo pelas mãos da Virgem Maria. Isso é uma questão voluntária. Se eu pudesse, eu arrastaria mesmo vocês para esta consagração. Mas eu não posso. Por isso eu peço a vocês que, nas orações, na leitura do tratado,
nos exercícios espirituais, nas reuniões aqui, vá pensando a respeito disso. Porque isso será uma aliança eterna, meus irmãos. Uma aliança eterna. Não poderemos voltar atrás. Fiz a minha há 9 anos. Não posso voltar atrás. Não posso. E não quero. Não quero. Porque se eu estou aqui, já faz 10 anos, é graças a esta devoção. Porque Maria não permite que eu me afaste. Não permite. Não permite. Vem vontade de pecar, vem tudo. Vem. Mas ela não permite. Então, é um conselho que eu dou mesmo. Reflita a respeito da devoção. Mas ame a si mesmo e se consagre inteiramente a Jesus Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, semana que vem, procura chegar certinho, porque eu começo